Os tripulantes daqueles 3 pequenos barcos não tinham e não poderiam ter a menor ideia do que estava começando. Ali, nas águas da Baía de Guanabara, no dia 21 de agosto de 1898, nascia uma potência do mundo moderno, uma instituição que já transcende seus próprios objetivos iniciais. Soca, vaidosa e volúvel. Baleeiras de competição. Vinha o primeiro título. Por 20 anos, o clube se resumia ao remo e algumas modalidades paralelas, como o tiro ao alvo. Só em meados da década de 10 iria surgir o futebol. Equipes amadoras, ainda longe das pretensões que Fluminense, Flamengo e Botafogo já ostentavam pela então capital do país. Mas o caçula da turma era forte. E que personalidade, que caráter. Em 23, subiu para o que poderia se chamar de primeira divisão. Chegou e ganhou. Campeão no primeiro ano de vida entre os grandes. O torcedor Vasco tem o conforto, tem a alegria, tem o orgulho de saber que seu time, seu clube, lutou contra o racismo. Os outros torcedores dos outros clubes têm a vergonha, eu me refiro só ao torcedor de mau caráter, tem vergonha de torcer para aqueles clubes porque eles são racistas na sua história. E o Vasco enfrentou o racismo desses clubes e venceu. Mais do que isso, campeão da dignidade. Nesse início dos anos 20, o futebol era a atividade divisora de classes. Jogavam os ricos e, sobretudo, os brancos. O Vasco rompeu a barreira escalando jogadores negros e mulatos. Os outros chiaram, deixaram a liga e fugiram para fundar a Associação dos Clubes. E entre várias desculpas, impuseram ao Vasco a retirada desses jogadores. O Vasco, então, fez um documento oficial que era bem claro. Se não podem os negros, o time não joga. O racha durou pouco. Com negros e mulatos na equipe, veio o bicampeonato da Liga em 24. Aliás, o primeiro título invicto da sua história. E um ano mais tarde, já estava junto de novo aos outros grandes, sem, claro, ceder a qualquer pressão. A entrada dos nossos irmãos negros no Vasco da Gama se deu por uma feliz ideia do primeiro presidente, senhor Joaquim do Couto, que precisava se arranjar. Antigamente os clubes eram constituídos de sócios, era o quadro social, Hoje o clube já não depende tanto disso, dá mais festas, aluga estranhos e tal. Mas aí o Vasco da Gama admitiu o preto e modificou a situação social da sociedade brasileira, principalmente do Rio de Janeiro, porque São Paulo também era racista. Foi feito o arruamento que não existia em torno do Vasco, porque o Vasco era chamado a chacrinha do Vasco, que era uma chácara, antigamente chamava chácara, hoje o pejorativo de favela. Então, o Vasco era um clube popular, porque o comércio era poderoso, mas os empregados constituíam uma parte do comércio do Rio de Janeiro, que era no centro da cidade, comércio e indústria. E o Vasco admitiu os empregados do comércio e, consequentemente, as pessoas de cor. Eu, pelo menos, sou bisneto de preto e me honro muito com isso. Eu costumo dizer que aqui é o único lugar que aquele que anda descalço, ele está num plano de igualdade com o que usa paletó e gravata. Porque se existe um lugar onde não existe discriminação, esse lugar vai também. O Vasco sempre fez a opção pelo popular. E do povo para o qual abriu as portas, recebeu uma injeção de garra e obstinação. Qualidades fundamentais para o clube ter, no fim dos anos 20, o maior estádio do Brasil. São Januário
foi obra do empenho dos vascaínos que se cotizaram para realizar o sonho. Um grupo de vascaínos, quando fundaram o Vasco, quando eles resolveram comprar o terreno de São Januário, eles precisavam de 649 contos. E em 8 dias, um grupo de vascaínos que saiu procurando arrumar esse dinheiro, e eu cheguei a conhecer o senhor Manuel Ramos, que foi o homem que fez a escritura desse terreno, e ele me contava, junto com o senhor José Ribeiro de Paiva, tinha o almirante, e em 8 dias eles sobrou, em vez de 600 e poucos, eles conseguiram 800 e tantos mil contos, então compraram o terreno e ainda ficou em caixa 200 e tantos contos, e daí eles já começaram a pensar em fazer um estádio, né? E saiu esse estádio também, que o estádio do Vasco foi construído, iniciado em 1925 e em 27 foi inaugurado. Quer dizer, o Vasco tem marcado sempre pela vontade férrea de vencer dos seus homens, dos seus associados e da sua torcida. Com as contribuições dos mais ricos e mais pobres, conseguiram o terreno. E em apenas 10 meses realizaram a construção. Um capítulo épico, majestoso, um marco de ferro e concreto carregado de emoção, paixão, amor. Mas ali era um morro e foram empregados jatos d'água, grandes tubos de água, que demoliram todo aquele pequeno morro, daí chamar a Colina do Vasco. No dia 27 de abril de 27, São Januário estava inaugurado. Uma capacidade de 40 mil pessoas só seria ultrapassada 2 décadas depois pelo Pacaembu. No Rio, só pelo Maracanã. A Casa Vascaína, grande e imponente, passou então a ser o palco para o gigante da colina viver dias memoráveis. Depois do título de 24, o Vasco conquistou outros 3 campeonatos nas décadas de 20 e 30. Eram ainda os primeiros tempos, dos primeiros craques, grandeza potencializada na década seguinte. Nos anos 40, assistiram ao desfile do Expresso da Vitória. O piloto da locomotiva era Ademir Menezes. Atacante de arrancada mortal, foi o astro maior de um time que dominou o futebol carioca. 5 títulos em apenas 8 anos. 3 deles, os de 45, 47 e 49, conquistados de forma invicta. Vitórias que embalavam novas gerações de vascaínos. Quando eu era menino, eu podia ter escolhido entre Fluminense, Botafogo, Flamengo, Vasco, até um outro time, porque minha mãe é Flamengo, meu pai é Fluminense, meu irmão Botafogo, né? E eu escolhi o Vasco porque na época, 50, 49, 50, quando eu comecei a tomar consciência do futebol e já começando a brincar com botões, aquela coisa toda, o Vasco era realmente um time acima da média, né? Em 50 o Vasco era um dos grandes times do Brasil, né? E eu acho que isso teve um peso muito grande. Você não sabe o que era uma criança ser vascaíno naquela época. Porque, eu costumo dizer, eu tive uma infância farta em matéria de futebol. Porque isso foi exatamente quando começou a se formar o Expresso da Vitória. E o Vasco alimentava o amor desses novos fãs com um brilho que ultrapassava fronteiras. A seleção da Cruz de Malta foi buscar para o Brasil um dos mais importantes troféus do nosso futebol. O primeiro sul-americano de clubes, disputado no Chile em 48. A grande conquista do Vasco no terreno esportivo, e que sem dúvida nenhuma marcou, foi o campeonato sul-americano em 1948. Foi o primeiro título conquistado pelo Brasil, primeiro título internacional conquistado pelo Brasil no exterior.
Pela frente, o River Plate da Argentina, o Nacional do Uruguai e o Colo-Colo do Chile. Os três, que se anunciaram favoritos, transformaram empáfia em desilusão a cada gol do Expresso Vascaíno. A taça tomava o rumo de São Januário depois de mais uma campanha irrepreensível, com 4 vitórias e 2 empates. A superioridade do Vasco ainda ajudou a seleção brasileira a se impor no continente. A base da equipe, campeã sul-americana de 49 e vice do Mundial de 50, era formada por jogadores do clube. O astro Ademir, com os seus 9 gols, é até hoje o maior artilheiro do Brasil em uma Copa. Ademir se despediu do futebol em 56. O símbolo do Expresso deixava a cena. Mas o caldeirão vascaíno já tinha os ingredientes e a fórmula que até hoje, ano após ano, despeja no mundo da bola gerações de grandes craques. Logo veio Vavá, forte, oportunista, campeão, artilheiro da seleção em 58 na Suécia com 5 gols. Companheiro de mais 2 vascaínos com a camisa do Brasil, o jovem Orlando Peçanha, de 21 anos, e o capitão Pellini, primeiro brasileiro a erguer uma taça do mundo. E o garoto, que o planeta começava a reverenciar como um rei, também já havia passado pelo clube. Pelé, um ano antes da Copa, disputara pelo Vasco um torneio internacional, vitrina para mostrar aos brasileiros o que cada canto do globo saberia um pouco mais tarde: a majestade da bola.